gente é o Léo. Vocês conhecem o Léo? Quer se apresentar, Léo, um pouquinho? Falar um pouquinho quem você é, o que você está fazendo hoje. Está fazendo coisa boa, né? Fala um pouquinho para nós, então. Meu nome é Leonardo, né? Mas todo mundo me chama de Léo. Então, talvez se perguntar se tem um Leonardo na igreja, não relacione a minha pessoa com esse nome. Eu estou terminando teologia esse semestre. Ficou também algumas questões lá, cadê o Nicolas? Da faculdade e tal, para resolver. E está sendo bem legal, assim, essas descobertas que a gente vai tendo. Eu trabalho na área de TI, né? Então tem esse trabalho aí semanal, segunda a sexta, na área de TI, em uma empresa grande, e de noite aqui na igreja, e sábado e domingo também. É mais ou menos isso, né? Eu acho que, assim, a minha caminhada aqui nessa igreja começou em 2019, de verdade, mas antes eu frequentava aqui quando criança, de uns 5 a uns 13, né? Depois a gente foi se mudando com a minha família e tal. Mas aí, escolhendo estar aqui, foi desde 2019. Acho que é isso. Hoje eu queria trazer algumas questões, refletir junto, assim. Eu acho que é importante a gente pensar nesse lugar hoje, né, da ressurreição de Cristo, mas do que isso traz efetivamente para nós hoje. Então, um dos pontos que eu fiquei pensando, né, nesse lugar é o que eu posso fazer hoje e por que a gente continua nessa rotina de tanto vir para a igreja e às vezes parece que não muda nada assim, né, na nossa vida. Às vezes eu acho que todo mundo deve ter passado por isso, dessa impressão de que você está vindo só para bater cartão, ou se você falta um domingo, você obrigatoriamente tem que vir no próximo, meio que para Deus não esquecer de você, né? Essas loucuras que a gente tem assim. E aí eu queria fazer uma pergunta, e não precisam responder, mas qual que é a primeira imagem que a gente tem na nossa cabeça quando a gente pensa em ir para a igreja? O que você enxerga? Estou indo para a igreja, o que você está enxergando lá na hora de chegar, né? E eu fiquei me fazendo essas perguntas durante essa semana, pensando nessa razão mesmo de estar na igreja. E aí, quando eu penso no que a gente deveria pensar, e não necessariamente no que eu já estou pensando, né, eu penso em rostos, né, faces e pessoas. E por que isso faz diferença? Porque isso traz a gente para essa igreja aqui, PIB do Rude Ramos, que tem essas pessoas. Porque a igreja de Cristo, ela transcende tudo isso, né? Não é só aqui, não é só a gente. Então, eu acho que quando a gente pensa em ir para a igreja, a gente tem que pensar mais nas faces das pessoas, né? E não necessariamente em ouvir uma pregação ou como um lugar que é só aqui que eu vou orar e ser ouvido, ou venho só para cantar, mas a gente pensa nesse lugar da comunidade como um todo. E como cada um aqui individualmente, sozinho, é escolhido, né, por Deus e olhado por Deus, mas quando a gente está junto, a gente faz parte de um corpo que é lindo e escolhido por Deus também, de uma maneira totalmente diferente. E pensando nisso, eu trago uma reflexão mais minha, talvez, do que eu penso, do que a gente tem que fazer como igreja e do que é igreja templo, físico, templo, né, e o que é essa igreja de pessoas. E aí eu estava parando para analisar, assim, uma passagem que fica lá em Lucas 5:17. Eu queria ler aqui com vocês. Que ela é bem conhecida, né, também. E eu queria trazer um outro olhar, talvez, para esse momento, né, onde Jesus cura um paralítico. Vou começar lendo aqui, a partir do versículo 17, Lucas 5:17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão,
subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura, até que no meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homens, seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Queria orar com vocês rapidinho. Senhor, Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor é um Deus que olha para nós. É um Deus que é infinito. É um Deus que é todo-poderoso. É um Deus que é o único que é digno de todo louvor e mesmo assim olha para nós com amor e com carinho e com cuidado. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado por essas pessoas que levantaram hoje das suas casas, em pleno domingo de feriado, à noite, e vieram para a gente ter um momento juntos, um momento de pensamentos, de oração, de música, Pai, porque a gente sabe que isso que nos une e nos leva a Ti em comunhão, Pai. É isso que eu quero te pedir, para que eu possa falar coisas que vêm do Teu coração através de mim, e que a gente possa sair daqui pensando em coisas boas, ó Pai. Estou colocando cada vez mais uma lente do Evangelho nas nossas vidas para ver como a gente enxerga o mundo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, né, assim, nessa lida que eu tive desse texto, e ficou uma coisa na minha cabeça bem clara, assim, que a igreja estava na igreja, essa comunhão que eles estavam tendo ali, que pode ser considerada igreja, né, no sentido de pessoas, mas como não cabia mais gente, e os caras tiveram que pensar em outro jeito de entrar, e como eles pensaram em fazer isso era por um buraco no teto, assim, né? Então eu fico pensando, imagina você está lá sentado ouvindo as coisas de Jesus, do nada começa a descer uma maca, assim, né? Então essa cena por si só já é muito doida na minha cabeça. Como é que os caras levaram e carregaram uma maca que nessa época não tinha carro, né? Não eram tudo asfaltado bonitinho, o esforço que eles fizeram para que isso acontecesse. E o que me leva a pensar, em primeiro lugar, é assim: eu estou disposto, sabe, a carregar uma maca por um irmão da igreja, se precisar, né? Essa é minha primeira pergunta, lendo esse texto. Eu tô, se alguém aqui precisar de ajuda nesse nível, eu vou estar lá para ajudar. E eu fico pensando nisso e como a gente deveria tratar esses relacionamentos dentro da igreja. E a minha segunda pergunta é assim: eu tenho gente que vai me ajudar se eu precisar ser carregado? Então tem esses dois lados, né, da mesma moeda. Do lado que eu posso ajudar alguém e do lado de que se tem alguém para me ajudar. Eu acho que essas duas perguntas começam ali para a gente entender um pouco desse relacionamento e desse vínculo entre esses amigos que fazem essa loucura, talvez, de descer uma maca de um teto, né? Quer falar alguma coisa? Estou falando muito tempo já. Quando a gente olha para esse texto e a gente vê que esse homem ele está sendo carregado pelos amigos, eu acho que a inspiração para os amigos talvez seja, além da amizade, o tipo de enfermidade que ele tem, não é? E se você, às vezes, olha uma pessoa com um grau de enfermidade altíssima, às vezes você faz mais esforço para ajudar aquela pessoa. E se você olha para uma outra pessoa que tem uma dificuldade menor, você tem um outro olhar sobre aquela pessoa. Você talvez não precise fazer o mesmo esforço do que você precisaria fazer se fosse
algo mais grave, né? Eu não sei, quando você olha, tem um senhor aqui, que ele sempre está, ou no farol aqui, dos Três Postos, ou no farol da Lions, ou quando ele está bem ruim mesmo, ele está lá mais para baixo em Santo André, quando assim, ele está usando muita droga, assim, ele já fica mais lá para baixo. E uma vez, eu parei para ouvir a história desse homem. Ele foi um aluno, aqui no Colégio Rio Branco, de uma senhora aqui da igreja, que foi professora dele. E esse menino cresceu, e esse menino se tornou um homem, ele se tornou presbítero dentro da igreja metodista. E um dia eu fui visitá-lo aqui. E ele falou assim: preciso de ajuda, pastor. E pela história que ele contou, e e pelas identificações que eu tive com ele, eu falei assim: o que você quer que eu faça por você? Estou disposto a te ajudar, porque você se identifica, sabe? Porque as minhas filhas estudam no mesmo colégio que ele. A senhora que deu aula para ele quando ele era criança está nessa igreja. Um dia encontrou com ele no farol. E ele foi presbítero de uma igreja metodista e agora ele precisa de ajuda para se libertar da sua enfermidade. Então eu disse para ele assim: se você precisar, a gente interna você. A igreja ajuda você. Então, dependendo da pessoa, dependendo da dificuldade, dependendo da sua visão sobre a pessoa, você fala assim: nós vamos ajudar. Nós vamos carregar essa maca. Agora, dependendo da pessoa, você não vai nem pegar na maca. Você vai deixar outras pessoas. Então, eu acho que essas coisas estão ligadas com o nosso olhar sobre o outro, sobre quem é a pessoa, sobre quais ligações nós vamos ter e vamos auxiliar. E até mesmo isso é importante porque não dá para a gente ajudar todo mundo. Mas tem pessoas que têm essa síndrome. Isso é uma síndrome. Eu estava lendo recentemente, tem gente que quer ajudar todo mundo, mas não tem como, mas ela quer ajudar. E aí ela acaba se anulando em si mesma, porque ela não tem uma medida saudável de ajuda ao outro e ajuda, às vezes, a si mesma também. Mas quando o Léo traz esse ponto, e quando ele, lá no início, ele faz a seguinte pergunta: o que nós pensamos quando nós estamos indo para a igreja e o que nós deveríamos pensar? Uma das coisas que eu acho que nós deveríamos pensar é que nós somos igreja onde nós estamos. E ali nós podemos abençoar essas pessoas, né? De alguma forma, que Deus às vezes coloca na nossa frente, para que ela seja o próximo que nós iremos auxiliá-la, não é? Então, a minha oração é que a gente possa discernir essas coisas no nosso coração e nas nossas experiências. Exato, porque quando a gente pensa nesse lugar da igreja, né? Estou indo para a igreja, e você pensa em pessoas, né? Tem pessoas em todo lugar, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Não tem um lugar específico, né? Um local. Não tem uma estrutura onde a gente, cristão, fala assim: esse espaço aqui é o espaço mais sagrado. Hoje em dia a gente já passou dessa fase, vamos dizer assim, né, da história do cristianismo, e antes do cristianismo existir como religião, né? Mas o ponto para mim é desse lugar que a gente começa a entender que, no final de contas, onde a gente está agora é só um lugar. E entender que, se for necessário, a gente tem que mudar a estrutura, né? E eu fico pensando muito nisso, assim. E aí vocês devem estar pensando, né? Pelo menos eu pensei enquanto eu escrevi essa parte,
que eu tô querendo fazer uma igreja dessas mais modernas, assim, né? Tipo, sei lá, vamos pintar a parede de preto, vou falar o mais clichê. E eu acho que não é sobre isso, sabe? Tipo, pintar a parede de preto. Eu acho que a gente adequar a estrutura do templo, né? Então, do concreto, dos blocos, etc., para o que a gente está querendo fazer de verdade. E o que eu quero trazer aqui é talvez até já um elogio para a nossa comunidade, né? Quando a gente olha o que está acontecendo nas salas do Ministério Infantil, quando a gente olha que a gente tem uma pista de skate no salão social, são sobre essas coisas que eu estou falando, que se tiver que fazer um buraco no teto, a gente faz um buraco no teto para salvar quem precisa, né? Porque a vida, ela é sagrada, né? Ela é mais importante do que necessariamente o que a gente tem aqui de espaço físico. Então, quando eu olho para esse texto, e eu fico pensando, se a gente é igreja em todo lugar, a nossa igreja templo devia respeitar esse todo lugar. Então, será que a gente não está construindo uma estrutura física que tenha afastado as pessoas, sabe? Não vou nem entrar nesse espaço porque eu estou achando que ele vai ser muito pesado para mim, porque vou ter que me vestir de um jeito, vou ter que falar de um jeito, vou ter que ser de um jeito. E aí, no final de contas, a gente está meio que empurrando essas pessoas para fora sem perceber, né? Então, tem esse aspecto, para mim, da igreja física, no sentido estrutural, e o aspecto da igreja que já está aqui, que somos nós e que estamos aqui presentes. E aí eu fico pensando também, referente a isso, a gente não está só produzindo uma coisa interna e talvez até meio meio farisaica mesmo, assim, só tô, o que você precisa? Vou orar por você. Aí você ora e não faz mais nada, né? Então, como a gente constrói esse pensamento, assim? E eu fico nessa, assim. Hoje em dia eu tento, né, falar, o que você precisa de oração, mas o que eu posso fazer, né? A segunda frase é tão importante quanto a oração. Você precisa de você tem um pedido de oração? Vamos orar. Mas o que eu posso fazer agora, sabe? Qual que é o efeito? Como que eu posso atingir a carne no sentido física mesmo, ser humano, nessa ponta agora? Você está procurando um emprego? Beleza, mas, sei lá, você precisa de uma cesta básica? Enquanto você não acha seu emprego? Porque eu acho que às vezes é muito fácil a gente ficar aqui dentro, só orando, esperando que tudo aconteça e que tudo se concretize, sendo que a gente às vezes podia estar fazendo mais coisa, né? Então esse aspecto, para mim, é muito importante. Porque quando eles olham Jesus fazendo uma coisa, em vez de só orar, né? Tipo, o cara está andando agora. Aconteceu uma coisa, mudou a vida dele, agora. Eles pensam assim, quem que esse cara aí tá... Esse cara está pensando que ele é muito mais do que ele é. E eu acho que quando Jesus ele vem com esse lugar de morte, para que a gente tenha vida, ele quer que a gente transborde esses lugares, sabe? Ele quer que eu toque a vida do agora. E eu toque não só orando, mas fazendo uma coisa. Não só falando e chamando no caso da house ali dos skatistas, tipo, eu vou lá no Parque da Juventude, fico lá conversando com eles, é legal, mas, eles terem um espaço quando está chovendo, e aí você serve eles durante a chuva, eles podem vir aqui trocar uma ideia, andar de skate, é muito louco, entendeu? Porque eles estão tendo uma resposta do agora, que o templo está servindo a igreja, entendeu? E não necessariamente a gente está servindo o templo. A gente, às vezes, fica muito preocupado em deixar tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo organizado. E aí a nossa vida um com o outro, a gente tem um monte de espaço e está vazio, sabe? Por que adianta, né? Então, são essas as reflexões que eu tenho tido para a gente voltar, talvez, a uma igreja mais relacional, né? De entender que eu posso ajudar as pessoas e que eu posso ser ajudado, né? E eu, Léo, pessoalmente, tenho muita dificuldade de ser ajudado. Eu adoro fazer coisas. E se eu me perder, eu fico fazendo um monte de coisa. Aí eu faço um monte de coisa no trabalho, faço mais trabalho do que eu deveria. Aí eu venho aqui na igreja, fico fazendo um monte de coisa também, faço mais coisa do que eu deveria. Aí quando alguém quer fazer alguma coisa para me ajudar, eu falo assim, sai fora, mano, eu não preciso de ajuda, né? Então a gente também ter esse lugar do relacionamento é aprender a ajudar se você não ajuda ninguém e aprender a ser ajudado se você
só faz as coisas e nunca ninguém te ajuda, porque também eu acho que é tão difícil quanto, falando da minha experiência, de tipo, meu, eu preciso de ajuda aqui. Eu acho que é tão difícil do que o cara que talvez não faça as coisas e tenha que começar a ajudar, né? Esse sair dali da nossa inércia parado para caminhar, né? Então, assim, essas reflexões que eu tenho pensado e trazido de como que a gente vai construindo uma igreja onde a gente se conecta, se ajuda mutuamente e assim vive uma vida onde a gente pode ter mais paz, onde a gente reflete a face de Cristo, onde a gente pode ter mais alegria, porque essas coisas, quando vêm do Espírito Santo, elas trazem alegria para a gente, para a nossa caminhada, né? Então, são essas questões assim que eu venho pensado e tenho feito. Essa mensagem, esse negócio é mais talvez uma abertura de porta de conversa do que um encerramento. Assim, eu não tenho nada para te falar aqui, beleza, faz isso. Ou, encerrou a mensagem muito claramente o que a gente tem que fazer, ou uma super construção. Eu acho que é mais um questionamento do que eu venho pensado de como que a gente pode mudar essas coisas, né? E é isso, assim. É uma coisa que eu tenho tentado viver, ser e construir, e conversar sobre. É isso. Essa é uma expressão do João da House, né? Ele, quando chegou aqui, ele falou: é isso, é isso. E quem aqui tem a mesma dificuldade que o Léo de receber ajuda? Nem vai levantar a mão, né? A pessoa não vai nem levantar a mão, porque ela não vai nem se expor. Vai que alguém vem me ajudar, né? Aí é melhor eu nem falar que eu preciso de ajuda. O que o Léo falou é mais difícil do que ajudar. Porque quem tem essa característica, eu estou falando dele porque eu também tenho. É mais difícil você receber a ajuda de alguém, você vai cambalear no chão, vai se arrebentar. E vai falar assim: precisa de ajuda? Não preciso não. Ainda vou ajudar alguém. Vai ajudar como, cara? Você vai ajudar como? Que é um aspecto de como a gente foi criado, da nossa criação. A única pessoa que não precisa de ajuda, que pisou nessa terra, foi o que foi crucificado e ressuscitado pelo Espírito de Deus. Os demais, todos, precisam de ajuda. Em alguma área, em algum aspecto. Mas quando o Léo aborda esse ponto de que Jesus, na verdade, Jesus olha a pessoa de forma integral. Ele fala com uma pessoa, um paralítico, e a primeira coisa que ele fala é sobre perdão de pecados. Depois ele manda o camarada andar. Eu não vou fazer isso com você nessa noite, né? Você que está com depressão, hoje você vai sair daqui sem depressão, porque eu não tenho essa autorização para fazer, em nome de Deus. Mas Deus às vezes pode colocar alguém ou uma pessoa no seu caminho, na sua direção, para que você receba ajuda. E quando nós vamos nos perdendo na nossa caminhada, nós vamos, às vezes, nos isolando cada vez mais. A gente vai se isolando, a gente vai se distanciando dessa comunidade. Eu olhei para esse paralítico, eu fiquei pensando assim: será que ele já estava lá no canto dele e ele já tinha perdido as esperanças e de repente um dos amigos falou: não, nós vamos lá e nós vamos buscar esse camarada e vamos levar ele lá porque ele já está mal, ele já está... Sabe, a gente não sabe de quem que partiu a iniciativa, mas essa é uma possibilidade de você chegar lá e trazer a pessoa assim por diante, colocar diante de Jesus essa pessoa. E às vezes a gente quer fazer isso, mas hoje tem tantas coisas politicamente corretas e incorretas, né, que você não pode invadir às vezes a privacidade do outro. E nós deveríamos trazer a pessoa e falar assim: olha, você precisa ir lá, eu preciso levar você até Jesus. Mas eu tenho certeza que o paralítico,
Eu não tenho certeza, na verdade. Porque se ele falasse, não, eu não quero ir. Eu não quero ir na presença de Jesus, os amigos dele falaram, você não tem escolha. Nós vamos te carregar. Você vai à presença de Jesus. E a experiência, quando Jesus olha a pessoa por completo, Jesus sempre ele está olhando a necessidade da gente. Aqui, eles colocaram o paralítico, e Jesus, vendo a fé que eles tinham, é interessante. Mas se você olhar outras narrativas de Jesus, você sempre vai ver Jesus fazendo uma pergunta. Você se lembra a pergunta que Jesus fazia quando ele se encontrava com uma pessoa? Hã? Qual a pergunta que Jesus fazia quando ele se encontrava com as pessoas? Hã? O que tu queres que eu te faça? Sempre Jesus fazia essa pergunta para as pessoas. Jesus partia da necessidade da pessoa e perguntava para ela, o que tu queres que eu te faça? E eu acho que aqui Jesus não precisou fazer a pergunta porque ele viu a fé dos amigos e já sabia o que eles queriam que Jesus fizesse. Mas se Jesus estivesse de repente aqui, né? Ainda bem que tem o centro aqui, né? Jesus sentado aqui no centro. E ele virasse para mim e falasse assim, João, o que você quer que eu te faça hoje? O que eu responderia? E se ele perguntasse depois para o Léo e fosse seguindo para cada um de nós e perguntasse para nós, o que tu queres que eu faça para você hoje, aqui na minha presença? O que você responderia? Nós teríamos coragem de responder na presença dos outros? Ou a gente ia falar assim, Jesus, vamos ali no cantinho, que eu vou falar com você ali no cantinho, para eu responder essa pergunta. O que tu queres que eu faça? Porque se eu responder aqui na presença dessas pessoas, ainda mais eu que sou pastor da igreja, nossa, aí eles vão falar assim, esse homem aí tá, não é? Percebe as nossas visões de ajuda e assim por diante, que elas estão conectadas. Mas a minha oração é que você possa crer nesse poder de Jesus, da ressurreição dele, e que ele pode também, talvez, responder a nossa oração, ao nosso pedido, e nos auxiliar, inclusive, na nossa resposta. Às vezes a gente pode dar uma resposta e a gente diz, eu gostaria que o senhor fizesse isso, e ele pode, talvez, replicar, mas é isso mesmo? Você não quer falar sobre outra coisa? Percebe? Porque Jesus, ele é muito sábio, muito dinâmico, e ele nos conhece, mais do que nós mesmos. Então, a minha oração é que nós possamos ser essa comunidade de ajuda para as pessoas. Aquilo que estiver diante do nosso fazer, nós podemos ir além das nossas orações. E aquilo que estiver ao Deus do impossível, como é só Ele mesmo que pode fazer, que Ele também possa se manifestar na sua vida e na minha vida também. Mais alguma coisa, Léo? É isso? Então nós vamos orar e vamos encerrar a nossa celebração de hoje, tá bom? Oremos. Pai querido, que nós possamos ser encontrados pelo Senhor em vários momentos da nossa vida, Senhor. Nos momentos em que nós precisamos urgentemente do Senhor, nos momentos em que nós estamos plenos e alegres na Tua presença,
mas que nós não percamos de vista o teu olhar sobre nós e nós não percamos a nossa visão sobre quem tu és, Jesus, o nosso Senhor, que sempre está interessado em cuidar de nós, nos abençoar, transformar a nossa vida e renovar o nosso ser a cada dia da nossa experiência contigo. Abençoa a vida do Léo, abençoa a vida da nossa igreja, abençoa o nosso desejo, os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração de abençoar as pessoas, da tua maneira e não da nossa, ó Pai. Por isso que ainda nessa noite, para todos que aqui estão, neste lugar, o Senhor possa se manifestar plenamente, com o teu poder, com o teu cuidado, com a tua providência sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção para as nossas casas e nos dê uma boa semana na tua presença. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós e que você tenha uma boa semana. Obrigado, turma. Se quiserem voltar no próximo domingo, vocês estão convidados novamente, tá bom? Domingo que vem a gente vai fazer roda de novo para cantar, é bem melhor. Deus abençoe.